você já passou pela aquela tática do inimigo? Que o inimigo faz assim, ó, quando você está começando a sair do vício, a sair dos velhos hábitos, talvez você aí está me assistindo, está começando uma nova história, o que o inimigo faz? Ele vai toda hora jogar o teu passado em você. Isso acontece frequentemente, né? Frequentemente. Por quê? Porque eu tive uma história de vício que durou, sei lá, dos 12 até os 25. E nesse tempo, longo tempo, é claro que existem muitas outras coisas. Por exemplo, eu fiz muita gente sofrer. Eu lesei pessoas. Eu fiz muito mal para muita gente. E eu nunca perdi essa consciência disso, né? Eu nunca deixei de ser consciente disso. E é óbvio que por vez ou outra, né, existem comentários, existem falas, e eu procuro sempre valorizá-las de alguma forma. Porque a partir do momento que eu não valorizo essas falas, eu estou esquecendo o que eu fiz. E a história prova isso. Tudo aquilo que você esquece, você tem uma tendência a repetir. Então eu acho que a grande maneira da gente conseguir lidar com isso é saber que aquelas informações, de alguma forma, elas têm um grau de positividade e a gente tem que aprender elas a nosso favor. Então todas as vezes que eu escuto alguma fala do tipo, o que você quer pregar? Você foi um cheirador de cocaína. Eu penso, poxa, mas Jesus é tão poderoso que ele pega um cheirador de cocaína e transforma num pregador. Né? Olha só. Então você tem que começar a usar a sua história a seu favor. Claro que até você conseguir fazer essa leitura, não é muito fácil. Então, eu já sofri muito com isso. Especialmente eu, quando eu terminei o meu tempo de tratamento, eu tinha um conflito dentro de mim que eu não queria voltar para minha cidade. Eu moro em Sapiranga hoje. E eu pensava, não, eu, sei lá, vou recomeçar a minha vida, mas vou sair daqui. Né? Porque se eu ir na esquina, eu vou ver alguém, sei lá, que eu tinha contato, eu vou ver pessoas que eu lesei. Em algum momento, eu vou ter acesso a essas pessoas. Né? E para mim é uma experiência dolorosa lembrar de tudo que eu fiz, mas são coisas que a gente deixou. É a marca, né, que é fica. A marca. É a marca que fica, exatamente. né? O próprio Paulo, seguidamente ele dizia, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, entendeu? Então, para ele era muito viva essa memória. Então, eu nunca deixei essa memória ser, eu esqueci do que eu fiz. Não, eu sei o que eu fiz, eu tenho plena consciência do quão mal eu fiz. Só que, ao mesmo tempo, eu pego isso e utilizo isso como uma ferramenta para, de alguma forma, tentar não reverter o processo, mas tentar construir uma história boa daqui para frente, entende? E pegar como motivação também. Exatamente. Para ajudar outras pessoas que estão também. Porque é isso que eu penso. Isso, né? É isso que eu penso. Quando eu lembro, assim, de pessoas, principalmente pessoas que conviveram mais diretamente comigo, que me viram naquela situação, que viram eu enganando, viram eu pegando dinheiro delas. Então, quando eu penso nessas pessoas, eu penso assim, que eu só tenho um jeito, eu não tenho como alterar o que eu fiz. Ninguém tem como alterar, não tem como até eu voltar na história dele, rebobinar e alterar algumas coisinhas que tu queria que fossem alteradas. Não tem, mas eu posso mudar o que vem daqui para frente. Né? Então, eu não tenho como alterar, por exemplo, a estrutura familiar que eu fui inserido. Né? Não tem como, por exemplo, reatar o casamento dos meus pais. Entendeu? Eu não tenho como apagar as memórias do meu pai alcoólatra, mas eu posso ser um pai não alcoólatra pro meu filho. Entende? Então, eu penso que esse jogo de histórias, de posturas, aí sim ele nos coloca numa rota muito segura. Então eu lido assim, né? Claro que me dói, claro que é ruim, né? Eu vou contar um negócio bem rápido aqui para vocês. Porque logo que eu me converti dentro do centro de recuperação, as primeiras palavras assim que me foram lançadas de maneira profética era de que eu anunciaria o evangelho, eu seria um pregador. Óbvio, no início eu não acreditava muito, não entendia muita coisa, né? Eu achava que era a mesma palavra para todo mundo, entende? Então, mas depois eu fui crendo nisso, fui acreditando nisso. E quando eu saí do centro de recuperação, eu já saí pregando já. Você passou só por um ou por vários? Só por um. Só por um. Eu fiquei 1 ano internado num. Então, quando eu saí, eu já voltei para minha cidade, voltei para minha igreja e tal. Para minha igreja, voltei para a igreja da minha cidade, que eu não tinha nenhum contato com a igreja, e eu comecei a pregar já. E eu lembro que na época
eu fui convidado para pregar uma campanha da família, um negócio assim, no final de semana. Nós vamos levar ele lá, uma lá coisa onde assim. houve dor. E daí o que acontece? E eu fui lá. Quando eu chego e estaciono o carro, passa uma família, assim, que me conhecia. Sabe? Que sabiam todos os meus BO, assim. Tudo que eu tinha de pior, eles sabiam. Bah. E era uma família não crente. Dava pra ver, assim, no semblante, o jeito deles andar e tal. Eu conhecia eles, a gente ia a algumas festas junto e tal. E eu pensei, eu vou me embora, eu não vou ficar aí. Nem o que eles vão me ouvir, são capazes deles até sair da igreja. Eu pensei isso, sabe? E daí, quando eu saí do carro, Deus falou comigo assim, tem uma obra linda pra fazer hoje. Eu pensei, olha, salvação de algumas pessoas não depende de mim. Depende dele. Quem salva é ele, quem vai fazer é ele. Então, se eles quiserem me humilhar... é ele. Exatamente. Então vamos lá, vamos em nome dele. Né? E casualmente toda aquela família aceitou Jesus. Glória a Deus. Foi a coisa mais... Tanto que assim, e foi tão